Ok. Então, reiniciando a gravação. A água tem uma força intermolecular muito maior que do óleo. Porque o óleo tem um ponto de ebulição maior. Eu acreditava que a gente deveria comparar as massas molares só quando as forças intermolares fossem iguais. É que, na verdade, o meu... Michel, o que deu aqui? Ah, tá. É que você tem que... o ponto de ebulição, ele não, o ponto de ebulição não depende apenas das interações moleculares, depende também da massa, né? E também depende do modo como essas moléculas, essas partículas, né, elas se empacotam, né? Então, a dependência da forma, da massa e das interações intermoleculares, né? Tá? Nós vamos, na aula de sexta-feira que vem, nós vamos discutir um pouquinho mais disso aí, com mais, com mais, com mais detalhe. Tá? Tá, então deixa eu voltar aqui a compartilhar o arquivo, né? E compartilhar a janela, aqui, PowerPoint, isso. Karine, a questão das forças, né? Mas se você pensar, por exemplo, a amônia, né? A amônia e a água, né? Tem as mesmas forças intermoleculares, são ligações de hidrogênio. No entanto, a amônia, na pressão normal, ela é um gás e a água é líquida. E as massas molares são bem próximas. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui, né? Discutindo solubilidade de compostos. Essa ideia do Hildebrand, né, é aplicado para compostos orgânicos, né? Mas eu não podia deixar de falar um pouquinho na solubilidade dos compostos iônicos, né? Que são aqueles lá do reino mineral. E aí nós temos algumas coisas interessantes a ser discutidas, né? Primeiro que nós vamos olhar agora para solutos, né? Cuja ligação química que forma esses materiais, ela é da natureza iônica, né? Então, como exemplo aqui, a formação do NaCl, né? Tem um processo endotérmico e exotérmico que envolve o sódio e o cloro, formando os respectivos cátions e ânions. E aí, interessante é que quando se dá a formação do sólido cristalino do NaCl, né, a entalpia é muito grande, liberada, que é a famosa entalpia de rede. E essa é uma das razões, né, do porquê nós temos no reino mineral um padrão repetitivo nos cristais, né? Porque você tem, na verdade, a associação entre cátions e ânions, e ele se repete nos três eixos, né? Então, a energia de formação de rede é o que explica, né, muitas das propriedades desses materiais. Dureza, moleza, solubilidade, resistência, a formação de sólidos cristalinos, né? Você não tem no reino mineral a formação de coisas amorfas, é muito difícil, né? Muito difícil. Exatamente em virtude dessa característica, né? E esse padrão repetitivo que tu tem de cátions e ânions em torno de uma figura geométrica te dá a ideia, né, da construção de uma única forma, né, daquele cristal. Como, por exemplo, aqui o NaCl, que forma um cubo, né, cubo de corpo centrado. Daí, em relação ao NaCl, a energia de rede é da ordem de 641 kJ. Veja que é uma energia estupidamente grande. Né? Estupidamente grande. Então,
Isso é uma característica desses compostos iônicos. Claro, nós olhamos assim na natureza, né? Nós temos várias forças que mantêm as cargas próximas, né? Ou afastadas. Então, o que são essas forças eletrostáticas? Né? Elas são forças atrativas e repulsivas entre objetos carregados. Né? Daí, no universo, nós temos as 4 grandes forças, né? Que mantêm as coisas mais ou menos em equilíbrio. A força gravitacional, a maior delas, né? Que atua em escala gigantesca, né? E depois as forças dos núcleos, né? As fracas e fortes, né? E a força eletromagnética. E isso aqui é importante para nós, né? Não é uma força muito forte, mas o seu alcance é muito grande, né? Que é a própria radiação eletromagnética. Né? Então, as interações entre cargas é o que vai definir, na verdade, o tipo de interação que as substâncias têm. Né? Uma ligação covalente tem um tipo de interação, uma ligação iônica tem outra. Daí, entre elas, entre as partículas, tu tem as interações intermoleculares. Né? Então, no retículo, no cristal iônico, você não consegue definir, olhando para o cristal, não consegue reconhecer nele uma única unidade discreta. Tem um conjunto, né, de cátions e ânions que vão formar uma unidade. E essa unidade mínima representa o sólido na sua totalidade. Então, é o famoso retículo cristalino. Né? Então, quando você olha, você está olhando o retículo do NaCl, então tu enxerga muitos átomos, muitos íons, né? Positivos e negativos. Mas, na verdade, você não tem um par, né? Tu tem um conjunto deles que irá representar a totalidade desse sistema. Que é exatamente isso aqui, por exemplo, aqui, né? Em que você tem, então, um cubo, e nesse cubo você descreve de maneira muito apropriada, todas as propriedades do soluto. Né? Então, nesse cubo aqui, tu tem todos os elementos disponíveis para discutir como que esse material se comporta frente a, sei lá, solventes, coisa assim. Tá? Mas voltando à questão das interações eletrostáticas, isso aqui já foi definido há muito tempo atrás, né? No século XVIII, XIX, né? No século XIX. Então, não, do século XVII. século XX, século XVIII, né? Por um francês, né? Charles Auguste Coulomb, em que ele fez estudos, né? Da força entre espécies carregadas, eletricamente carregadas, mesmo a cargas contrárias, e observou que essa força, né? É chamada então força eletrostática, é a lei de Coulomb, e ela tem uma dependência de uma constante Coulomb, né? Pelas cargas das espécies formadas. Então, tu tem um cátion mais 1, ânion menos 1. Cátion mais 2, ânion menos 2, por exemplo. Ou cátion, ou ânion. E a dependência do R ao quadrado. Então, na expressão de Coulomb, né, a força entre duas partículas carregadas, ela é inversamente proporcional ao quadrado do R. Mas ela é proporcional a Q. Né? Então, o que é o Q? O Q, na verdade, é a carga. É a carga que a espécie tem. Uma carga, digamos, o sódio, carga mais 1. O sulfeto, carga menos 2. Cálcio, carga mais 2. Então, isso é o valor do Q. Tá? Do Q. E aí o raio, o raio você tem que pegar uma tabela, né? O raio iônico, o raio do cátion, o raio do ânion, somar, e aí encontra o raio da espécie. Né? Então, essa expressão ela é importante porque ela nos mostra a dependência, particularmente da força eletrostática, frente à variação do R. Então, ela diminui numa razão que é a raiz quadrada de R. Tá? Bom,
que nós fazemos? Nós vamos olhar valores, alguns dados, né, experimentais desses compostos do ponto de vista de uma previsibilidade de propriedades físicas, né? Aqui é um destaque que está naquele material lá que eu deixei disponível para vocês, de ligação iônica, né? Mas, por exemplo, assim, né? Prever sobre dureza, moleza, solubilidade em água, densidade, não sei o quê, não sei o quê. Como é que se faz isso? Nós vamos olhar, certamente, o tipo da ligação que se estabelece, a iônica, quem são os cátions, quem são os ânions, as energias relativas da energia de rede, né? Quer dizer, quanto mais negativa a energia de rede, mais compacta é a rede, mais densa ela é, mais estável ela é, né? Então é mais difícil separar o cátion e o ânion. E aí nós enxergamos que essa densidade, essa energia de rede tem uma dependência do raio. Então, quando você fixa o cloro em termos de raio iônico e faz uma variação no cátion, né? À medida que o cátion tem o seu raio incrementado, a distância entre eles aumenta. Isso quer dizer que os núcleos exercem uma atração eletrostática sobre os elétrons de valência. Então, na periferia, na borda de cada esfera aqui, aniônica e catiônica, tem as cargas, né? Cargas negativas em relação ao cloro, né? E aí o núcleo do césio tende a atrair esses elétrons, né, que estão na periferia. E o inverso também é correto, né? O núcleo do cloro atrai os elétrons que estão presentes nele próprio e no cátion césio. Então, essa interação eletrostática, ela cai, né? Ela diminui à medida que a distância aumenta. Então, a ligação fica mais longa e a distância cai. Qual é a consequência? A energia de rede diminui. Então, o processo é menos isotérmico. Todos são isotérmicos, só que com o cloreto de césio, a energia liberada é menor. Já no cloreto de lítio, a energia liberada é maior. Então, nós teremos sólidos mais densos e sólidos menos densos, né? Quando você pega espécies monocatiônicas, o monoíon e o diânion, o dicátion, né? Então, agora, a variação no R não é tão grande, né? 231 picômetros, ou seriam aqui 2,3 angstrom, 2,39, né? Então, vê que a distância não é tão grande. Mas, aqui aparece verdadeiramente a influência da expressão, né, da lei de Coulomb, porque ele tem uma dependência direta com a carga, né? Então, agora, no cátion, mono, a carga vale 1. No dicátion, ele vale 2. Então, a força dobra, né? Ela seria, só olhando o cátion 2 mais e o cátion mais 1, a força vai dobrar, né? E aí você adiciona o oxigênio, então tu tem uma força que é quadruplicada. Por isso, né, que existe uma regrinha que diz assim, né? Um Sol que tem um cátion metálico de carga mais 2, né? Assim como o seu ânion também tem uma carga eletrostática de menos 2, né? Então, vou pegar o exemplo aqui, o cálcio e o oxigênio. Se diz, né, que a energia de rede é mais ou menos 4 vezes, mais ou menos, né? Mas por que 4? Porque daí tu vai pensar assim, a força das duas cargas ela é proporcional à força eletrostática, né, às cargas. Tem a carga mais um do sódio, e a carga menos 1 do cloreto. No outro exemplo, tem uma força que é mais 2 do cálcio e menos 2 do oxigênio. Então, essa força aqui, na situação de baixo, ela é no mínimo, assim, aproximadamente 4 vezes a de cima, né? E aí que nós olhamos os dados experimentais, é exatamente isso, né? O NAF tem uma energia reticular de 919. Então, quando ele se forma, a energia liberada é quase 1.000 quilocalorias. Quando se pega agora o óxido magnésio, a energia de rede vai para quase 4.000.
Então, a razão entre elas é mais ou menos 4. Então, qual é o sólido mais denso, mais compactado, mais duro? É o NaF ou é o óxido magnésio? É o óxido magnésio. Aí, surpreendentemente, né, você vai olhar as solubilidades, né? Então o óxido magnésio é aquele que tem a menor solubilidade em água. E o NaF que tem maior. Nesses casos, em particular, vejo o que significa aqui, a ação do solvente. Aquilo que nós discutimos aqui. O que significa essa assistência do solvente? O que ele faz? É exatamente esse trabalho que está posto aqui, né? O solvente vai solvatar o NaF ou MgO? O solvente vai solubilizar um ou outro? Qual que ele solubiliza mais facilmente? Né? Aquele que tem um empacotamento menos eficiente, menor densidade. Então, é aquele que tem a energia de rede menor. Tá? Aí, mais exemplos. Agora, nós compararmos na série lítio, sódio, potássio, tudo monocátions, e os ânions, fluoreto, cloreto, estão avaliando o raio, né, no sentido dos halogênios, e o raio no sentido dos metais, alcalinos. Né? Então, lítio mais um, sódio mais um, potássio mais um. Isso significa que nós estamos observando um átomo que tem um nível eletrônico, depois tem dois níveis, tá ruim isso aqui, dois níveis eletrônicos, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, cadê a... Sumiu. Bom, então, tu tem um nível eletrônico no lítio, tá? Tu tinha um nível, no sódio tem 2 e no potássio tem 3. Então, à medida que você tem o raio aumentando, a atração eletrostática diminui. Tá? Então, comparamos no fluoreto de lítio, sódio e potássio, a energia de rede diminui. Cloreto, idem. Brometo, idem. Iodeto, idem. Tá? Agora compara na mesma linha, né? Vamos pegar o potássio. Potássio com flúor, com cloro, com bromo e iodo. Então, agora é um incremento no raio do ânion. Então, quanto maior é o ânion, maior é a distância da região nuclear com a parte periférica, com as bordas do ânion. Né? Então, a interação eletrostática diminui. Compara, gente, o sistema solar, né? O Sol é o nosso núcleo que nos mantém preso. Aqueles planetas ao redor do Sol mais próximos têm uma órbita mais simétrica, tem uma homogeneidade no seu movimento. Já os planetas mais externos, eles meio que se perdem, né? Tem aquelas órbitas elípticas, assim por diante. O que eu quero dizer é que, quando você olha o empacotamento dos sais, né, e a dependência do raio, olha só, o NaF, como exemplo, tá? O NaCl, o NaBr, o NaI. Por que a energia cai, né? A energia de rede? Porque a eficiência no empacotamento é diferente, né? E nós enxergamos no NaI espaços vazios maiores. Então, tu tem um volume excluído maior, e esse volume excluído é um volume que não é ocupado. Ali não tem nada, está vazio, né? E isso diminui a interação eletrostática. Né? Ou ainda de outra maneira, aí você tem, na verdade, uma questão, digamos assim, tu tem uma possibilidade de destruir esse retículo muito maior do que do NAF. Né? Então, para os 4 exemplos, né, a força eletrostática ela depende, então, dos raios, né? Tanto do raio do cátion quanto do raio do ânion. Mas nesse exemplo em particular, é o incremento no raio do ânion. E aí não tem jeito, né? A gente tem que colocar aqui a bateria. Né? Então aí não tem jeito. Nós olhamos
que o incremento no raio do ânion, ele tem como consequência, digamos, acarreta, né, na formação de espaços livres, quando esta unidade se repete no retículo cristalino do NAI. Né? Então, o volume excluído aumenta, a densidade diminui, o empacotamento perde força. Claro, continua sendo um cristal, sim, né? Mas comparado com o NAF, não. Então, são cristais mais, vamos dizer assim, mais frouxos, mais softs. Então, é o conceito soft, hard e soft. Um cristal mais soft é aquele que se pode, digamos, trabalhar ele com mais facilidade. Não? Então, a interação eletrostática ela é intensa, sim, mas ela é menor. 704. No NAF, 922. Tá? Bom, que impacto tem isso nas propriedades, por exemplo, ponto de fusão? Olhamos um parâmetro energético, né? E esse parâmetro energético impacta no parâmetro estrutural. O que é o estrutural? É a compactação do retículo. Ok. Então, nós olhamos assim, ó, ponto de fusão. Beleza, está aqui. Ó. O ponto de fusão desses compostos listados aqui. NAI, NABR, NaCl e NaF. Ponto de fusão. 662 até 992. Tá? Veja, quem é o maior e quem é o menor. Né? Aqui não está indicado quem é quem na história aqui. Mas o maior ponto de fusão você vai associar àquele retículo cristalino mais denso, que empacota mais, que tem menor espaços vazios, que tem uma otimização. E isso é NRF. Então, ele tem um ponto de fusão maior. Aí você vai olhar as entalpias desses sólidos, né? Então, quilojoules por mol. Quem tem a maior entalpia de fusão? O NaF. Quem tem a menor? O NaI. Por que é assim? A razão está aqui. Não tem jeito. Não tem como fugir. Se você replicar essa estrutura em 3 dimensões, o que tu vai enxergar? Aqui você vai inserir o sódio, um sódio aqui, tu vai inserir um outro sódio aqui para formar né, o iodo aqui no meio, maior. No entanto, entre eles haverá sempre mais espaços do que no NaCl ou no NaF, assim por diante. Tá? Bom, o que nos interessa aqui? Solubilidade. Eis a questão. Aqui o bicho. Né? E aí eu volto para esse diagrama aqui da energia livre. Né? Da energia livre. O que faz o solvente, água, tá? Não pode ser o solvente, né? Você não consegue solubilizar um composto iônico em óleo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Né? O que faz a água? Então, a água é o solvente universal porque ela tem uma característica, né? A água é um solvente polar, beleza. É um solvente polar prótico, porque ela estabelece, né, com as suas vizinhanças, as famosas ligações de hidrogênio. Nós vamos abordar mais na frente. Mas, de qualquer modo, o solvente água se organiza. Então, ele é um solvente, é um líquido associado. E ele se associa através de interações eletrostáticas. Eletrostáticas. Mas cuidado, né? Não é a interação eletrostática de carga, né? Ela é parcial, eles são dos dipolos. Então, o que solvente água faz? Água, solvente, ela tem que, de alguma forma, entrar nesse retículo e destruir essas interações. Mas veja, né? Você está dizendo assim, nós precisamos destruir a interação eletrostática entre um cátion e o seu ânion. Veja, você quer separar duas partículas de cargas opostas. E isso tem um custo de energia muito alto, altíssimo. Então, em fase gasosa, meus caros colegas, amigos, né? Em fase gasosa, você não separa o cátion do ânion.
Não tem Cristo que faça isso. Tá? Em fase gasosa, tu tem os dois conectados ad eterno. Ad eterno. Mas quando eles caem no solvente, água, o que a água faz? A água realiza um trabalho. Realiza um trabalho. E esse trabalho é empurrar, é forçar com que essas espécies de cargas opostas se separem. Então, a água puxa um cátion e um ânion do seu ambiente, eles tentam separar eles. Então, a separação de carga, se quer separar os dois de cargas opostas, o que tem que fazer? Tem que inserir entre essas duas cargas. Então, o que faz a água? Se organiza, se entre as moléculas da forma uma rede, e essa rede vai envolver o cátion e o ânion. Fornece, então, a rede do solvente que fornece a energia necessária para romper essas interações poderosas que são eletrostáticas. Aí é evidente, né? No NaF e no NaI, o esforço que a água faz é muito diferente. Então, o esforço é maior no NaF e ele é menor no NaI. Então, do ponto de vista da solubilidade, a variação de energia livre para o NaI será maior. Então, tu solubiliza mais. Já no NaF é menor. Então, a solubilidade cai. Tá? Então, aqui fica muito claro, nessa parte aqui, por que solubiliza. Solubiliza porque tu está jogando no solvente. O que esse solvente faz? Ele assiste. Ele permite com que as partículas carregadas de cargas positivas e negativas se afastem. Se você pensar assim, tu tem um ímã na geladeira, como é que se desconecta o ímã? Tu tem que gastar energia. Então, a sua mão realiza um trabalho sobre aquele ímã. Aqui, a água faz a mesma coisa, né? A água realiza um trabalho sobre esse sistema. E aí, quando ela começa a interagir, nós falamos assim, ela começa a se disseminar pelo interior do cristal. Ela começa na periferia e lentamente o processo de dissolução vai acontecendo. E nesse caso, né, ela é exotérmica. Então, você pode acompanhar a variação de temperatura pelo efeito, né, pelo incremento da energia interna através do efeito do incremento da temperatura. Tá? Entendido isso? Sim. Águida, exatamente, as gorduras, né? Mas aí aqui, nesse caso, as gorduras, daí nós vamos lá na parte dos compostos orgânicos, né? Porque nos cristais, no material iônico, eles têm uma forma exclusiva, né? Quando se pega ali o NaCl. O NaCl sempre será a forma cúbica. Não tem outra forma. Mas as moléculas orgânicas, nós somos exemplo. Nós, seres humanos, nós somos exemplo disso, né? Nós nos dobramos, nós nos viramos do avesso, nós ficamos felizes, nós ficamos bravos, nós sorrimos, nós nos movimentamos. Então, esses movimentos, essas dobras, essas deformações que o material orgânico assume, oriundo, né, de um tipo de ligação química que não é iônica. Né? É uma ligação covalente. Então, aí, na verdade, aquilo que se coloca ali é correto, né? Em relação à ligação dupla, né? Mas o empacotamento foi muito mais além disso. Mas, se nós olharmos, por exemplo, por que o corpo humano, né, ele... Tá, a natureza, o velhinho lá de cima escolheu um líquido para compor o corpo humano, que é a água, né? E quando ele fez essa escolha, ele escolheu também as moléculas que irão
que estarão nesse ambiente, que são as moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas, nós dizemos que elas são hidrofóbicas, por natureza. Então, elas fogem da água, né? Então, do ponto de vista entrópico, o processo não é favorecido. Porque se você está vazando a molécula orgânica da água, está vazando ela, está segregando ela. E a mistura, a solubilidade, é um processo entropicamente favorecido, né? Porque quando a água entra no retículo, o que a água faz? A água oferece ao Na, ao Na+, ao iodeto menos, né? A água, a rede do solvente, que é a água, ela oferece ao ânion e ao cátion uma alternativa de modos vibracionais, de modos rotacionais e modos translacionais, rotacionais e vibracionais. Então, são modos, são liberdades que o cátion e que o ânion não tem, ou não teriam no NaI sólido. Compreende isso? Ou seja, quando o sódio e o iodo se separam em água, o que a água oferece alternativamente? Eles, no estado original, eles tinham a rede, né? A rede iônica ofereceu, então, a energia da rede. Ok. O que faz a água? A água quer romper essa rede. Mas só que ao romper essa rede, a água tem que oferecer um modo alternativo. O solvente tem que responder a essa polarização estúpida que tem no NaI, que é o sódio mais e o iodo menos. Então, o que faz o iodo e o sódio em água? Eles têm agora liberdades rotacionais, sei lá, vibracionais, translacionais maiores. Então, eles têm mais graus de liberdade, eles têm mais liberdade. Se eles têm mais liberdade, tem uma entropia que é maior. E se a entropia aumenta, o processo é espontâneo. Entre os quatro, ele é mais espontâneo no NaI. Beleza? Depois, então isso aqui é um exemplo. Ó. Claro que aqui, pessoal, o que acontece, eu peguei essa tabela aqui. Naquele link lá do início que eu mostrei para você, das tabelas de solubilidade, vocês podem brincar com vários. Só que o que eu sugiro? Né? O que eu sugiro? Façam a comparação com coisas comparáveis, tá? Senão fica complicado. Então, por exemplo, você quer comparar o NaCl, tá? NaCl com o cloreto de ferro. Até pode, mas é difícil porque você está saindo da família e, mais ainda, você está saindo da natureza do metal. Um é um metal, é um elemento representativo e outro é de transição. Então, compare o que é comparável, por favor. Tá? Nessa lâmina, um pouquinho sobre os gases, né? Então, os sólidos iônicos em água, agora os gases. Então, aqui nós temos uma ideia, né, que os gases têm uma solubilidade bem baixa em água, né? Mas, claro, dependendo de cada gás, a solubilidade é maior ou menor. Na verdade, aqui é a difusão, né? A difusão dos gases em água, tá? Então, nesse gráfico aqui tem uma dependência da temperatura, o hélio, o nitrogênio, o monóxido de carbono, o oxigênio e o metano. Então, vejo que, para nós, é interessante, especialmente a questão do oxigênio, né? Que aí tem impactos na poluição, né? Na poluição de lagos, de rios, mares, né? Mas mais particularmente em lagos e em rios próximos às cidades, né? Então, você vê que a mortandade de peixe se diz, é uma consequência direta do baixo teor de oxigênio. Daí, se não tem oxigênio, as bactérias proliferam, né? Então, se o vento tem
um sistema aeróbico e, eventualmente, as bactérias tendem a não sobreviver numa quantidade maior de oxigênio. Mas, de qualquer modo, assim, né, o efeito da temperatura tem como consequência diminuir a solubilidade, né, a solubilidade dos gases em água. Daí, para mim, fica bem claro aqui também que você pode explorar, se você quer usar em sala de aula, tu pode usar aqui o conceito da entropia, né, da entropia. Os gases, né, eles têm uma polaridade baixa, né, ou nenhuma, ou ainda uma polaridade transitória, né? Então, a água é polar, né? Polar. Então, naturalmente, a solubilidade é menor de todos os seres. Né? Mas, por que o efeito da temperatura não favorece? Ó, por que o efeito da temperatura não favorece a solubilidade? Porque aí tu vai pensar assim, na água, tu tem algumas liberdades que o gás pode ter. O gás pode translacionar de um lado para o outro. Pode, né? Pode, não é proibido. Pode rotacionar, pode vibrar. Né? Quando ele sai da fase condensada, que é a fase água, e vai para a fase vapor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a ele mais espaço para que ele possa, né? Para que ele possa se mover. Então, o efeito da temperatura é um incremento na energia cinética das moléculas da água, e isso tem como consequência, né, facilitar a quebra das interações intermoleculares e permitir que o gás escape. Tá? Então, essa é uma ideia bem interessante de você discutir a entropia, né, do gás na fase condensada e entropia do gás na fase gasosa. Né? Então, a entropia aumenta. Né? Daí, claro, você pode até pegar aquela expressão ΔG, ΔH menos T, ΔS. Tá? Aqui é um texto que tem, então, por exemplo, assim, comparando em condições similares, a solubilidade do oxigênio, né? Comparado com o hélio, né? Depois ele compara aqui o diclorometano, né? Então, em água, tu tem uma solubilidade do oxigênio que é mais ou menos 3 vezes, mas o diclorometano, não, triclorometano, desculpa, o clorofórmio, ele é 100 vezes. Né? Quer ver se é correto? Por exemplo, under similar condition, a solubilidade da água, a solubilidade, a solubilidade do oxigênio em água ele é 3 vezes maior do que do hélio, tá? Mas 100 vezes menos do que a solubilidade do off. Sim, isso é. Então, o diclorometano é 100 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio. Daí, bom, aí nós vamos pensar assim, isso em água. Quando você parte para um outro solvente, então pegamos o solvente aqui, um hidrocarboneto, um hexano, né? O que acontece? Aí as razões se modificam, né? Está comparando um com o outro. Né? Nessa figurinha aqui, bem no canto inferior à direita, a cuia com erva mate, né? Aqui eu pensei nessa foto, daí fiquei pensando assim, né? Os pacotes de erva dizem lá, não tem, como é que é? Não tem açúcar natural? Não tem adoçante, não tem... É isso, né? Eu não tomo chimarrão, mas a espuma, né, que se faz, né? Por que forma espuma aqui? Professor, Ah, só um pouquinho. Está travada a sua apresentação. travou? Travou. Faz tempo? Faz, acho que 1 minuto, 2. Não, então tá. Então melhor assim. Parei. Deixa eu dar um F5, então.
Tá, mas a voz vocês escutaram. Sim, o áudio está normal. Tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar Não, não é fechar. Não posso fechar. Na verdade, o que eu tenho que fazer é parar de compartilhar. Tá aqui. Vitor, tá com a mãozinha erguida, Vitor? Não, aqui. Janela do aplicativo. Então vamos lá. Voltamos? Ok, voltamos? Agora sim. Sim. Tá. Não, é sobre aqui, então, sobre o ato em si do chimarrão, né? Quando está tomando chimarrão, você pega a térmica, a água quente. Tá, antigamente não. Um tempo atrás eu vi assim, boca miúda, né? De que algumas empresas estavam adulterando a erva, colocando um pouquinho de detergente para formar espumas, né? Porque aí, a erva boa forma espuma. Mas vamos supor que a erva natural ali, a pessoa com água quente começa a despejar água. Por que forma espuma? Por que forma espuma? Uma das razões, né? Como tu tem um material poroso, que é a própria erva, né? Ela retém gases no seu interior, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, assim por diante. Né? E a própria água em si contém gás. Então, no dia que você adiciona água quente, né? ela facilita esse processo de segregação, de exclusão do gás. Né? Tem outros fenômenos que são interessantes, né? Mais na área da inorgânica ali, né? O efeito de lixiviação, né? Lixiviação. Pega aí se compra esses filtros, né? Filtros de barro, né? Enche de água, a água ela passa pelo material poroso, né? Esse material poroso, em geral, são silicatos, são carbonatos, aluminatos, né? Aí retém as impurezas e tu tem uma água com uma condição, potabilidade muito boa, né? Mas você percebe, assim, no decorrer do tempo, ao redor do recipiente que contém água, tu enxerga umas linhas, ou franjas, ou faixas esbranquiçadas, né? Então, a gente pensa que isso ali é contaminante, é fungo. Não. Na verdade, é um material inorgânico que forma aquele barro, que forma aquela argila, né? Que, com o tempo, ele começa a migrar de um ponto para o outro, né? E aí, quando chega nas bordas do pote, ele não tem mais para onde ir, ele encontra o ar, né? E aí ele seca. Então, a água evapora, então sobra ali o material inorgânico desidratado. Então, fica aquela aparência branca, ou esbranquiçada, né? Então, no fundo, é um efeito de fusão, mas que tem a ver com essa questão da solubilidade, né? Aqui é a mesma coisa, né? Tem um material poroso, orgânico, muito poroso, que certamente tem gases no seu interior.
quando você joga uma água quente, a água favorece esse processo de evaporação. Então, você está dessolubilizando, né, o material, extraindo ele, né, desses gravetinhos, né, das folhas e gravetos da erva mate. Bom, então, pessoal, sim, nós vamos agora, eu tenho mais 3 lâminas, iniciar a parte da solubilidade em compostos orgânicos, né? Aí são 4 itens que nos interessam bastante, né? Interações intermoleculares, fórmula das moléculas, pH do meio e massa molecular. Vamos dizer assim, isso aqui vocês estão caquéticos de saber, né? Todo mundo fala, não importa qual é a disciplina, sempre as interações moleculares voltam e voltam e voltam. Não importa, é sempre bom retomá-las e cada um dá a sua versão, a sua forma de enxergar as coisas, né? Então, nós queremos usar esses 4 conceitos para discutir solubilidade de compostos orgânicos, né, em água e nos próprios compostos orgânicos. Daí, lembrando, né, bem resumido, isso aqui vocês já viram também, não tem problema, né? Esse material, uma parte dele está lá eu retirei uma parte dele lá do material que está disponível para vocês, né? Lá das interações intermoleculares. Então, nós vamos começar com forças de Van der Waals, né? O Van der Waals, ele foi o primeiro a reconhecer, né, que as interações intermoleculares, né, ela tem uma dependência dessas forças atrativas ou repulsivas. Então, Van der Waals é a ideia genérica das forças que mantêm ou que não mantêm as espécies coesas, né? Mas, claro, tudo está ligado na definição original dada por Coulomb, né? Tudo tem uma origem nas interações eletrostáticas, né? Na lei de Coulomb. Mas só que assim, as interações eletrostáticas, você usa melhor ela quando tem as espécies de fato carregadas, que são os compostos iônicos, né? O cátion e o ânion. Na orgânica, tu tem ligações que são parcialmente carregadas. Então, tu tem interações, né, eletrostáticas parciais. Então, é melhor usar o termo cargas parciais, né? Daí, claro, é aquela história, né? Tem uma molécula com carga parcial, né, um dipolo. Ela se aproxima, então tem interação atrativa e repulsiva. É isso que o Van der Waals faz, né? Então, o termo genérico, Van der Waals. Agora, se você quer particularizar para cada item, né? Então, por exemplo, quando tem duas forças atrativas ou repulsivas, em que os dipolos são permanentes, tá? Por exemplo, o HCl, tá? Ok, o HCl é um dipolo. Então, tem uma grandeza, né? O dipolo é uma grandeza vetorial, que tem um sentido e uma direção. Mas o HCl, que coisa séria que não dá para escrever aqui, então o HCl tem um dipolo, uma carga parcial negativa, digamos aqui, e positiva aqui. Quando as moléculas HCl na fase condensada se aproximam, tu cria um quadrupolo, né? O que é o quadrupolo? É a inversão aqui. Agora o negativo está nesse ponto e o positivo é aqui. Então, isso é um quadrupolo. Então, a interação quadrupolar é isso. É aquela interação que é oriunda dos dipolos permanentes. Então, tu tem aí a força de Kinson, um nome específico, né? Quando o dipolo é induzido, eu fui induzido a agir assim. Até acredito, né? É isso. A pessoa é induzida, mas depois não faz mais. A criança que provoca a mãe e o pai, né?
Depois ela não faz mais, mas ela fez, né? Ela fez num certo momento, depois deixou de fazer. Isso é a força de Debye, né? Quer um outro exemplo? Aquilo que você vê birutas, né? Quando você assopra a biruta, ela se alinha. Então, a força do vento faz com que ela se alinhe. Quando para de soprar, ela cai, ela desaparece. Então, essa é a força de Debye. E as dispersões de London, que são famosas, né? Aí, especificamente, quando nós temos os dipolos induzidos, né? O que é um dipolo induzido, né? Então, é aquele que tu tem a molécula com uma característica apolar, né? Apolar, e ela, por alguma razão, ela adquire uma polaridade momentânea, e essa polaridade momentânea permite, então, que as moléculas ao seu redor se auto-organizem, né? Dessa auto-organização, então, você tenha alguma interação entre elas, né? E essa interação é chamada interação de tipo, né? De interação de London. Uhum. Sim. Deixa eu ver se eu enxergo uma coisa aqui. O que vocês enxergam aí? Força de Van der Waals. Ok. Que é o arquivo PDF, né? Isso. Ok. Agora, olha só. Uma brincadeirinha com vocês, né? Eu gosto, às vezes, de olhar algumas coisas, sei lá, só para ver o que tem de química, né? Ou de físico-química, ou de outra coisa. Aqui, né? O que vocês enxergam aí? Da FIT. Nossa, a camiseta, né? Isso. Quais são os símbolos que estão desenhados na camiseta? Não, eu não consigo enxergar. São setas? Setas para cima e para baixo? Isso, exatamente. Setas para cima e para baixo, né? Então, o que isso representa, né? Isso simboliza, né? Quer dizer, o cara que criou essa estampa, não sei qual é a formação dele, mas para mim, como químico, que gosto de analisar interações intermoleculares, né? Ele criou, sem querer, uma estrutura quadrupolar, para cima e para baixo, e, por alguma razão, ele fez uma estrutura macroscópica em camadas, né? E estratificada. Formou lamelas, né? Então, só um exemplo assim, para descontrair um pouquinho, né? Quando você olha, por exemplo, uma placa, um sinal de trânsito, né, especialmente no asfalto, tu tem uma seta que vai e uma seta que vem. O que é aquilo? É um quadrupolo, né? Então, é isso que se fala aqui nessas orientações. Então, os materiais que nós temos na natureza, eles são neutros, eles não são polares. Nós temos muito poucos exemplos de materiais polares, materiais que intrinsecamente são polares. E por que nós não temos muitos materiais polares? Nós temos materiais magnéticos e ferromagnéticos, ok, né? Os magnéticos são ferro, essa coisa assim, né? E os elétricos são alguns sais inorgânicos, né, que a indústria usa para criar sensores. Quando você, por exemplo, você vai num local, você pisa, né, pisa num piso e você tem lá uma resposta, tipo assim, o seu peso. Isso é um sensor piezoelétrico, em que ele responde por uma diferença de polaridade. Então, esses materiais,
eles têm domínios cujos vetores não é igual a zero. Mas, normalmente, né, o modelo quadrupolar te diz o quê? Ó? Que quando uma molécula aponta para cima, a sua vizinha é para baixo. E a resultante das duas, quanto que é? Zero. Então, a polaridade é zero. Tá? Então, nós vamos ver daí, por exemplo, essas forças de polos permanentes, de polos induzidos, de polos em muitos exemplos, muitos. Aqui é só alguns exemplos de como nós calculamos essas forças, tá? Como se calcula. Então, por exemplo, no ser vivo, né? Numa sequência de aminoácidos que tem os resíduos do ácido aspartico e da arginina. Então, nós sabemos, nós falamos assim com bastante propriedade. É uma interação eletrostática muito intensa, né? Por que é eletrostática? Porque é o cátion, amônio, e o ânion, o carboxilato. Além do mais, entre eles tem a ligação de hidrogênio. Então, isso tudo fortalece, faz com que essa interação seja gigantesca. Então, nós podemos calcular quanto que vale essa força. Como é que se faz esse cálculo? Bem simples, né? Então, a força é Newton, tá? A força eletrostática, você usa essa expressão aqui, tá? Que ela é resultado da atração de Coulomb, tá? Mas o Coulomb a lei de Coulomb é a força eletrostática entre partículas carregadas. Desculpa, aqui eu quero calcular a energia dessa interação eletrostática. Aí a energia, você não eleva ao quadrado aqui, deixa no R simples, né? Então, o que é o K? É a constante, 9 vezes 10 na nona, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O que é o A? É o Avogadro. Então, se você quer calcular a energia de interação para uma molécula, não escreva o A. Se você quer calcular para um mol de moléculas, adicione o A, que é o Avogadro. O que é o epsilon? É o seguinte, pessoal. As partículas estão em um meio, não importa qual. Quem é esse meio? Quando é vácuo, é a constante dielétrica do meio. A constante dielétrica é uma propriedade do meio, não é uma propriedade da molécula. Então, o vácuo tem uma constante dielétrica muito baixa. Isso quer dizer que ele não responde à polarização. Já a água tem uma constante dielétrica muito alta, 80. Por quê? Porque a água é um líquido associado. Porque a água, quando está na presença de campos elétricos, ela responde. E a resposta dela é se auto-organizar, mais ainda. E aqui, esse valor é no meio, numa célula. Então, quando a proteína tem essa estrutura, em algum ponto dela, se imagina, né, que a constante dielétrica da proteína, mais ou menos, né, aqui, ela assume um valor de 4. Né, de 4. Então, o que é feita a continha? O Q é a carga do elétron, o K é a constante, e as cargas aqui é mais 1 e menos 1. Então, fazendo a continha, 9 é a constante, 6 é o Avogadro, aqui a carga, olha só, carga do elétron, mas ela é mais 1 e menos 1, tá? Dividido por 4, quem é o 4? É a constante dielétrica do meio, que é no meio da célula, né? Sobre o R, né? O R em nanômetros, né? Então, isso aqui resolvendo, e aí sabendo que 1 nano por metro, 1 newton por metro é um joule, né? Então, tu tem que a interação aqui, nesse caso, é da ordem de 21 quilocalorias por mol. É muito grande. É muito grande essa interação, né? E é isso que faz com que as proteínas tenham aquela forma secundária, terciária e quaternária.
esses resíduos de aminoácidos, eles são carregados. Então, eles tendem a se encontrar. E quando eles se encontram, eles dobram a cadeia polimérica. E ao dobrar, o material assume uma forma mais esférica, né? Então, as proteínas são estruturas quaternárias, globulares, por algumas razões globulares. E uma das razões está aqui, essa aqui. O que faz a água? Se a água entrar aqui, ela destrói essa interação. Ela separa o cátion do ânion. Mas a proteína não quer isso, né? Então, uma maneira de proteger essa interação da água é se fechar. Então, ela joga esses grupos para o interior dessa bolinha e aí a ação da água é menor. Tá? Nesse outro exemplo, é a comparação do NaCl e o MgO. Qual é a diferença, a razão de forças entre esses dois sólidos iônicos, né? O NaCl e o MgO. Como é que se faz? Você aplica, então, a equação de Coulomb. Como há uma razão entre um e outro, o valor de K você não precisa, porque eles serão iguais, né? Apenas é importante ter a carga e o raio, né? Então, conhecendo o raio do NaCl e o raio do MgO, aí você eleva ao quadrado, né? E aí as cargas, sódio mais 1, cloro menos 1, ela é atrativa, então aqui fica negativo, tá? A força pode ser repulsiva. Duas cargas positivas, dá o F aqui positivo. Tá? Mas aqui fica negativo porque é uma força atrativa. Então, a força no NaCl, 1,28 vezes 10 a menos 5. No MgO, menos 8,9 vezes 10 a menos 5. Como eu quero saber apenas entre eles, quem é mais forte, busca a razão. E a razão é 4,7. Desculpa, 7,4. Então, o NaCl tem uma força atrativa que é menor do que o MgO, enquanto às vezes 7,4. Tá? Então, é uma forma de você usar essa expressão matemática proposta, né, por Coulomb. Outra maneira, você faz o cálculo. Né? Como é que se faz o cálculo? Aqui eu peguei o exemplo do brometo de cálcio. Então, os dados, o cálcio é mais 2, o bromo é menos 1, o que mais? A carga dele está aqui 1,9, cálcio mais 2, multiplica por 2, né? Dá 3,8, o bromo é 1, né? Então será cálcio, o íon cálcio tem um raio de 1,14, o bromo 1,96, somando os dois se dá 3,10. Tá? Converte para metros, usa na expressão de Coulomb, então tu vai encontrar a força que está, né, presente nessa interação cálcio-Br2. Então, fazendo a continha, força igual a 4,1 vezes 10 a menos 9 newtons. Né? Então, essa expressão é a força atrativa entre as espécies. Aqui eu coloquei o conceito, né? Porque, por exemplo, eu como químico orgânico, fazia muito tempo que eu não lia mais o conceito de Newton, assim como o Joule, né? Então, o que é o Newton? É uma força sobre um corpo de massa igual a 1, em que se induz uma aceleração de 1 metro por segundo na mesma direção e sentido da força. E o que é o Joule? Aí o Joule é a quantidade de energia que nós, né, temos que aplicar para deslocar um corpo aplicando uma força de 1 newton por 1 metro. Bacana isso, né? Então, a correlação de unidades entre newton e joule. Tá? Então, pessoal, por hoje era isso, né? E agora a gente pode tirar um tempinho para comentar algumas coisas, né? Se não, a aula era mais ou menos isso. E na semana que vem nós vamos entrar assim de cabeça, né, nos compostos orgânicos e discutir
as propriedades deles, especialmente a solubilidade. Né? Professor, só uma pergunta que já ficou na minha cabeça aula passada e continua nessa. E não custa perguntar, né? Perguntar não ofende. No meu curso de graduação, eu escutei muito que químico orgânico usava a expressão interação de Van der Waals e que, na época, era pontes de London que se chamava, a mesma expressão que químicos inorgânicos usavam para a interação de compostos apolares. E agora eu vi que Van der Waals é uma gama de interações intermoleculares que podem ser classificadas em três. Isso, exatamente. O Van der Waals ele teve o mérito de discutir o seguinte: as interações entre as espécies, ele não coloca ali compostos iônicos, tá? Tira fora. Porque o composto iônico é diferente, né? Composto iônico é diferentão, né? Então, o Van der Waals